Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma questão de tag question. Dando uma explicação rápida aqui para vocês, o que é uma tag question? É uma pergunta, é uma pequena pergunta adicionada no final de uma outra pergunta, né? Então, como a gente tem aqui, beleza? Então, essa frase que tem uma tag question, ela é composta de duas partes, podemos dizer assim. A primeira parte é essa daqui, né? E a segunda é onde está a tag question. O que a tag question ela vai exigir de você, né? O que ela vai te pedir? Ela vai pedir o auxiliar verbal, né? Tipo, o verbo auxiliar mais o sujeito, beleza? Então, aí tem mais uma questão aqui. A tag question ela precisa ser o inverso da primeira parte. O que eu quero dizer com isso? Se a primeira parte da pergunta é positiva, aqui a tag question vai ser negativa. Então, o auxiliar vai precisar ser negativo. Então, por exemplo, vamos supor que é uma pergunta no passado, simples, que você usa o did. Então, tag question vai ser com didn't, né? Então, vamos só explicar aqui, só colocar aqui, tá? Ó, se aqui é did como auxiliar, aqui precisa ser didn't, tá? E o inverso também é válido. Então, aqui é didn't, aqui precisa ser did, tá? E assim vai. Na maioria dos casos vai ser isso, beleza? Então aqui a tag question sempre vai ser o inverso da primeira parte. Então aqui, se aqui é negativo, aqui precisa ser positivo. Igual eu fiz no exemplo aqui de baixo, né? No exemplo 1 e 2. E o sujeito é o que está na frase, tá? Se tem um sujeito e você está fazendo a tag question mais básica, vamos dizer assim, você vai usar esse sujeito, não vai mudar, tá? Vai continuar do jeito que está. Então não é muito complicado assim no primeiro momento, beleza? A gente tem exceções, aí é essa dica que eu dou para vocês, para fazer o exercício. Aqui, você já, com essa pequena explicação que eu dei, você já consegue responder a maioria dessas tag questions aqui. Mas existe uma exceção à regra. Então, nem sempre a lógica funciona numa tag question. Então, o que vai soar estranho numa frase normal é o correto na tag question. Tá? Espero que tenha ajudado. Bom, se você tentou, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho. E agora eu vou fazer com vocês, tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Opa, perdão, letra C. Isso, exatamente. Bom, por quê? Se aqui é negativo, aqui precisa ser positivo. O tempo verbal não muda, continua o mesmo, continua igual, e assim vai. Lembrando que o to be não tem auxiliar, então é o próprio to be, né? Bom, aqui é auxiliar, a primeira parte negativa, aqui é positivo. Então é does, né? Com auxiliar, she, viu? Não muda o auxiliar. Aí, aqui que a gente tem a primeira exceção à regra. Bom, o sujeito é I, eu, e o verbo é o to be. Beleza. Então, aqui vai soar estranho, é o que eu falei. Numa frase normal, soaria estranho, mas infelizmente nesse caso não é errado. Tá? Então, aren't I, nesse caso, está correto. Tá? É bem diferente, né? Do que a gente aprende lá nas primeiras aulas de conjugação de verbo to be no presente, né? Então, mas está correto, tá, gente? Fique em paz. Bom, e aqui a gente tem outra exceção à regra. Aqui a gente tem o caso, claro, porém a regra aqui continua, tá?
a regra continua. Aqui é positivo, aqui viu que foi para o negativo? Essa regra básica aí, vamos dizer assim, não mudou, tá? Exatamente igual, é que aqui não faz sentido, tá? Mas eu já vou explicar melhor. Bom, aqui é o will, you. Bom, por quê? Aqui a gente tem um caso de uma frase imperativa. É uma frase que está dando uma ordem, fazendo um pedido ou dando alguma instrução. Nesse caso aqui está dando uma ordem, né? Não feche seus olhos. Don't open your eyes. Então, estou pedindo uma ordem. E como eu espero que você colabore com isso, então eu uso o will, you, tá? Então, eu espero com cooperação da sua parte. Então, por isso eu uso will, you, tá? Beleza? Aqui, neste caso, quando... Isso é uma... Eu aprendi até recentemente. Quando a gente tem um caso de uma frase imperativa, a gente não tem, não há, né, o inverso, né, que seria o want you. Ou will not, né, que é a mesma coisa, né? Então, isso aqui está errado, tá? Numa frase imperativa, tá? Independente se a primeira parte é negativa, é positiva, não importa. Aqui sempre vai ser positivo nesse caso, tá bom? Beleza? Quer dizer que o want you não exista? Não, ele exista, tá? Só que daí é um caso de você expressar uma gentileza, um convite. Por exemplo, vamos dizer assim, ó. Ah, perdão, peraí, gente. Deixa eu escrever aqui. Não entendi isso, não. Pra mim, ó, aqui eu não tenho sujeito, né? Então, ó, estou expressando um convite. Entre, né? Não, ou certo, por exemplo, né? Então, eu estou encorajando você a entrar. Entre. Come, want you, tá? Então, não quer dizer que não exista o want you. Só não existe para casos de perguntas imperativas, aquelas de ordem, vamos dizer assim, tá? Eu estou mandando, assim, de maneira mais sutil, tá? Aí você usa o will, you will. Bom, aqui eu preparei outra questão para vocês, né? Escolhi outra questão. Mesma ideia, tá? É só assinalar a alternativa que corresponde melhor à alternativa, né? Que preenche melhor a alternativa que preenche melhor as respostas aí, né? Beleza? Aqui, com a resolução da anterior, né? Do exercício anterior, aqui você já consegue já responder bem melhor, tá? Lembrando que aqui também tem, vamos dizer assim, exceção à regra, tá? Bom, então, se vocês pausar um vídeo, tentar fazer sozinho, let's go. Aqui, a alternativa correta, vamos fazer aqui parte por parte. Quando a gente tem esse let's aqui, qual que a gente pode usar? A gente pode usar o shall we. Por que o shall we? Porque simplesmente ele expressa a ideia de um convite, né? É tipo, vamos começar a apresentação. Essa é a ideia da primeira parte aqui da frase. Então, uma sugestão, né? Vamos começar a apresentação? Shall we? Né?
certo? Então é por isso que é o shall we, beleza? Porque expressa um convite, uma proposta, uma sugestão. Bom, aqui a gente tem um caso, de novo, por se tratar de convite e de uma sugestão e proposta, mesma ideia. Fica positivo, positivo, tá? Aqui a gente tem uma exceção, não é exceção, mas é uma ideia assim, é uma ideia negativa, só que sem usar auxiliar negativo. Por quê? Nobody phoned. Essa frase, ela parece positiva, mas ela é negativa, por causa do nobody. Ninguém telefonou. Aí você vai ter que usar, como aqui é negativo, aqui precisa ser positivo. Beleza? A gente vai usar o did they. Beleza? Bom, aqui é a 3. Don't open your books. Aqui é a famosa frase imperativa. Então, nesse caso, a gente já sabe que aqui precisa ser positivo, por mais que aqui seja também... Opa! Aqui é negativo, mas independente se fosse positivo ou negativo, não importa. Nesse caso da imperativa, aqui tem que ser positivo, né? Então, aqui de novo, é will, you. Não muda, tá, gente? O sujeito vai ser assim, tá? Beleza? E lembrando que a frase também é o don't é o auxiliar do presente, mas o will é o auxiliar do futuro. Mas aqui a gente usa esses dois, né? A gente pode usar o will aí para a ideia do futuro, para fazer essa third question. Beleza? Bom, aqui é o caso mais tradicional de todos, que é o quê? Portanto, aqui a gente tem uma frase positiva, aqui precisa ser negativo. Aqui a gente tem um auxiliar, aqui auxiliar não, né? A gente tem o to be, a gente vai usar o próprio to be na forma negativa. Primeiro, né? A gente vai usar o isn't there. Pronto, acabou. A forma mais tradicional de todas. Então a gente, qual que é aqui? Vamos aqui, é a C ou a D? É a D, tá? É isso. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, manda dúvida nos comentários. Até mais. See you.